473. Prestado compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução chamada quando o juiz presidente tiver o assistente tolerante e o defensor acusado tomará sucessivo diretamente da declaração do ofendido. Se possível, a aquisição das testemunhas anuladas pela defesa do defensor e dos acusados formular a pergunta antes do Ministério Público e dos assistentes mantidos mais a ordem. Os critérios estabelecidos neste artigo, os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz presidente. Boa tarde a todos. Iremos iniciar a sessão. Se apresente no júri Adelson Souza Santana, o promotor. Gleison Santos Gonçalves, o advogado de defesa. Os acusados Ptolomeu Almeida Costa e Genésio Ventura Pinto. Compareço à sessão do juiz colegiado para que possa submeter seu julgamento temporal pelo crime de morte de Gerson Santos da Silva, do qual são acusados. Compareço na sessão Viviane da Conceição Oliveira, Silvana Azevedo dos Santos, Natalício Santana Sampaio, Fernando Passos de Oliveira, Gilmires Baixo Santiago. A partir desse momento estão instalados os trabalhos do júri, onde serão submetidos ao julgamento do processo de 2023, que trata do crime de homicídio. Minha pergunta vai para a promotoria. Como que os suspeitos em questão mataram a vítima, se eles estão presos? A promotoria aceita a recusa. Recuso, Vossa Excelência. Recusa concedida. A minha pergunta vai para a advogada de defesa. Como suspeito... A minha pergunta vai para a advogada de defesa. Como o suspeito pode negar que foram eles que cometeram o crime se a vítima tinha sido vista com eles? Recusa, Excelência. Recusa negada. O juiz dirige-se para os réus e pergunta: Que tipo de dívida era essa? Não havia um tipo de dívida. Ela estava falando. De quando passava? Como é que esquece a palavra? Não havia um tipo de dívida. Ela estava falando sobre ele. Falando quando ela fazia dela fazer. Aí ele pediu para sair, mas ele não gostava muito, mas depois aceitando. Como você da promotoria pode afirmar que eles são os assassinos? Você fizer investigações que provam que eu tive de sair da arma de luz. como podemos... Aceita, Excelência, não fizemos esse tipo de investigação, porque temos provas concretas de que os réus são culpados. Como podemos... Como pode ajudar? Pode ajudar. Ajudar. Como pode julgar a consciência do suspeito e a prova do investimento? Recuso, Vossa Excelência. Recusa negada. Se não é verdade, qual área que vocês fiz? No dia em que eles estavam presos. Tem mais perguntas do inspector de defesa do assim dizer o direito do processo. O senhor Ptolomeu Almeida Costa, mais
conhecido como lobisomem. O senhor Genés Ventura do Chipacata, no dia 27 de outubro, às 15 horas e 42 minutos da tarde, mata a tiros o jovem Kesson Santos da Silva, usando um revólver calibre 38. O homicídio ocorreu em frente à escola Raimundo Nonato, a razão pelo qual os mesmos cometeram o homicídio do suspeito. Ao observar duas pessoas à frente da escola, conversando com a vítima, a professora Pina Mendes Costa avisou a diretora, a senhora Dilane Ortiz Barbosa, sobre que a senhora Dilane informou aos pais da vítima e os mesmos concordaram em delatar os suspeitos. Ao marcar a emboscada, a vítima foi agredida, mas logo foi feita a apreensão. O jovem Kesson foi levado ao centro de reabilitação, onde permaneceu mês. Quando retornou, foi surpreendido e morto pelos senhores citados. Com a palavra do motorista. Obrigado, Vossa Excelência. A vítima, como todos os presentes sabem, trabalhava para o senhor Bartolomeu e o senhor Genésio, vendendo drogas. Mas o jovem, depois de ouvir vários conselhos, resolveu sair daquela vida. Mas quando foi comunicar sua decisão, foi surrado, mas foi salvo pelos policiais. Os criminosos foram presos, mas misteriosamente foram soltos e foram atrás de vingança. Encontraram o inocente Kesson à frente da escola, onde foi morto, e os causadores desse atentado foram eles. Terminei, Meritinho. A palavra está para a professora. Obrigado, Vossa Excelência. Como meu colega citou, misteriosamente ninguém sai da cadeia misteriosamente. Se meus clientes estavam presos, como é que eles podem ter ido matar a vítima? Vossa Excelência, podemos chamar a primeira testemunha? Entre a senhora Pena Mendes Costa, a professora. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. A senhora tem ciência de que se tal não ocorrer, será incriminada por prejuízo e poder sofrer punições na forma da lei? Estou ciente. A senhora afirma que viu esses dois homens aquele dia na escola e a que eles deram o pacote para o aluno Kesson? Sim, eu vi dois homens entregando pacote para o Kesson. Comuniquei com a diretora, ela ligou para a polícia e, junto com os pais do Kesson, armaram uma emboscada. A senhora jura que viu esses homens exatamente eles? Não posso jurar porque não vi com muita clareza. Eles estavam usando um capuz que cobria metade do rosto. A testemunha está dispensada, Meritinho. Entre a segunda testemunha de defesa, o senhor Giovanni Lima Santos, amigo dos acusados. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? O senhor tem ciência de que se tal não ocorrer, será incriminado por prejuízo, podem sofrer punições na forma da lei? Estou ciente. Senhor Giovanni, o senhor afirma que no dia 27 de outubro, na quinta-feira à tarde, o senhor estava próximo à escola e jura que não viu seus amigos? Não. Você chegou a ver o crime? Eu estava no poste quando vi o crime. Eu olhei para trás e saí correndo. Sem mais perguntas. Entre a segunda testemunha de acusação, a senhora Constância Franco Santos, a mãe da vítima. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. A senhora tem ciência de que se tal não ocorrer, será incriminada por prejuízo e podem sofrer punições na forma da lei? A senhora confirma que seu filho estava trabalhando para traficantes? Sim, eu surtei da ligação da escola. A senhora tem certeza que não foram eles que mataram seu filho? Claro que foram eles. Meu filho falou que estava sendo ameaçado por eles e a câmera nos mostra, eu tenho certeza. Eu volto a repetir, meus clientes estavam presos. Como pode ter ido matar alguém? A testemunha está dispensada, Vossa Excelência. Entre a terceira testemunha de defesa, a senhora Soraya Barbosa Silva, a namorada do senhor Genésio. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. A senhora tem ciência de que se tal não ocorrer, será incriminado por prejuízo e pode sofrer punições na forma da lei? Estou ciente. A senhora Soraya afirma que seu namorado estava preso naquele exato momento? Sim, porque minha amiga e eu fomos visitar ele. E ele me disseram que não ia demorar para sair dali, mas aí eles estavam presos. Então a senhora confirma que eles pretendiam sair logo da cadeia. Não é isso, apenas eles disseram que não ia demorar para sair dali.
Sem mais perguntas. Reino que é a terceira testemunha de acusação. O senhor Francisco Silva Carrilho, o pai da vítima. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. O senhor tem ciência de que se tal não for, será incriminado por perjuízo, podem sofrer pelo seu incriminado? Estou ciente. O senhor afirma que viu duas pessoas andando em sua casa no dia em questão por volta de que hora? Confirmo, era por volta das 3h15 da tarde daquela quinta-feira. Era um mais baixo e outro mais alto, igual a eles. Mas o senhor chegou a ver rostos? Não muito bem, quando eles me viram, fugiram. A testemunha está dispensada, gente. A última testemunha de acusação. A cabo Daniela Santiago Almeida, mais conhecido como Pé Abel, a policial que efetuou a prisão dos indivíduos. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. A senhora tem ciência de que se tal não ocorrer, será incriminada por perjuízo, podendo sofrer violações das normas da lei? Seu ciente. A senhora nos confirma que eles eram os elementos de quem a senhora efetuou a prisão? Sim, senhor, foram eles. A senhora estava de plantão no dia 27, na quinta-feira. A senhora confirma as visitas? Estava confirmo sim. A senhora teria como informar o que o advogado de defesa ficou fazendo depois que as vítimas foram embora? Sim, o senhor advogado de defesa estava tomando inácio soltura, que pedia a liberdade dos réus, mas ele só conseguiu eliminar para 5 horas, que era a hora que eles esperavam o juiz chegar. Como eu já havia dito, eles estavam presos. E isso ocorreu de fato? Não, porque o juiz chegou antes do previsto. Ele chegou a 1 hora. Começou a analisar o processo e por volta das 2h30 conseguiu eliminar. E a que horas eles foram soltos? Por volta das 3 horas. Dispensada a testemunha. Portuário de debate. Segundo as testemunhas, os réus saíram da cadeia por volta das 3 horas. Foi espreitar a vítima na casa dela por volta das 3 horas e 15 minutos. Como não o encontrou, foi até a escola por volta das 3 horas e 42 minutos e matou o Kesson na frente da escola. A palavra está com a defesa. Eu não fui comunicado que meus clientes foram soltos antes das 5 horas. E peço a Vossa Excelência que leve em consideração que o homicídio ocorreu devido à raiva pela sede de vingança. Só isso, meritíssimo. O juiz pede recesso do tribunal para poder analisar o processo e dar as consequências. Uma espera. Quando volta, dá o veredito final. Pela contagem de votos preferido pelo Conselho de Sentença, ganham os réus culpados. Virão 20 anos de reclusão em regime fechado. Reconheço os réus e negos atenuantes colocados pela Desculpa. leva em conta apenas os atenuantes colocados pela promotoria. Os acusados Ptolomeu Almeida Costa e Genésio Branco deverão recolher-se à prisão preventiva. Dada a sentença, todos que querem a prisão do réus comemoram.